Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo. Hoje cheguei, Khaled, sou eu. Você chegou mais cedo? Hoje eu tentei. Eu vi que você tentou. Tentei chegar mais cedo, mas Você atrasou, 40 minutos. Ultimamente tá difícil. Você contou pro pessoal Pelo menos você chegou, né? Você contou pro pessoal que semana passada eu nem consegui chegar? Pelo menos você chegou. Isso já é muito bom. Pelo menos eu cheguei, tá vendo? Isso já é muito bom. Já estamos na frente de muita gente que ainda não chegou. Entendeu? Ô, fofinho, bora. Vamos falar do que hoje? Fala pra mim. O tema... Fala comigo, bebê. É tipo... o embaixador. Cara... eu não vou falar o tema, eu já vou começar com uma provocação. Que vai dar a entender qual que é esse importante tema que temos hoje. O WhatsApp é um canal de suporte ou um canal principal de vendas? É os dois, né, papai? É os dois? É os dois. O grande... 50-50? O grande ponto ali é como que você vai usar ele, né? Esse que é a grande questão. Porque, assim, já tá muito claro hoje que a inteligência artificial, ela, cara, assim, é excepcional em conversa natural, em atendimento, em vários itens, cara. Isso é inegável. O que manda agora é como você programa isso e como você faz com que isso se torne, na sua empresa, algo que faça o seu negócio realmente crescer. E quando a gente trata desses dois temas, tanto atendimento quanto vendas, cara, a IA é um negócio fora do normal. Inclusive, tem cases aqui que eu vou mostrar na prática isso, cara. Tem case tem hoje? Tem case. Hoje você veio armado, municiado. Eu vim armado. Então, hoje, por exemplo, na agência, a gente usa muito para suporte, né? O WhatsApp é uma ferramenta importante. Tem os canais de comunicação como o Discord, por exemplo, que é um canal que a gente usa para comunicação interna. Mas a nossa comunicação com o cliente, eu não vejo um outro canal tão efetivo a não ser o WhatsApp, cara. Agora, você imagina do lado do lojista, por exemplo. Você tem uma dúvida. Você quer conversar com alguém. Você vai mandar e-mail? Ninguém mais quer mandar e-mail hoje, cara. Eu acho que existe... O pessoal da antiga ainda gosta de receber e-mail. Né? Tem uns saudosistas Deve ter, aí. eu desconheço, mas deve ter. Eu acredito que, cara, a mensagem no WhatsApp, ela tem um tempo de resposta melhor, ela tem um tempo de atenção maior. Né? Você sabe que é uma pessoa que tá ali do outro lado, né? E assim, quando a gente fala do WhatsApp, tem até alguns dados aqui, ó. Manda. Brasil tem 174 milhões de usuários ativos. Isso representa 99% dos brasileiros conectados na internet, cara. Quanto? 147 milhões de usuários ativos no WhatsApp. É muita gente. Cara, sim, vamos falar que todo mundo tem WhatsApp. É muita gente. Entendeu? Tem gente que tem 2 WhatsApps. Entendeu? Obviamente, claro que aqui, né, não é 100% da população brasileira que tem um celular na mão com o WhatsApp. Como eu falei, tem gente que tem um número, 2 números, 3 números. Fato. Mas é muita gente, cara. São usuários ativos. Entendeu? Então, assim, o WhatsApp, ele é consolidado aqui no Brasil e se bobear até mais que nos Estados Unidos como a principal ferramenta de comunicação. E, obviamente, ela acaba se tornando para você uma ferramenta de vendas que é essencial. E também de atendimento. O grande ponto ali é, como eu falei, é como você coloca o WhatsApp na sua rotina e automatiza processos com inteligência artificial. Porque o que a gente tá falando aqui é óbvio. Cara, eu acho que desconheço, pelo menos, algum lojista que não use o WhatsApp em algum nível. Eu desconheço. Eu acho que não tem mais. A grande questão toda é, o meu time de vendas, cara, ele tá aqui no WhatsApp. 100% humano. Como que você faz pra escalar a venda no WhatsApp? Você contrata mais gente. Tem que contratar mais gente, não tem jeito. Exatamente. É o único meio ali. Exatamente. Você quer dar um atendimento personalizado para poder resolver questões de saque, etc. Como que você faz para diminuir o tempo de espera e resolver tickets mais rápido? Contratando mais gente. Cara. Hoje a inteligência artificial faz isso. Qual que é o medo da maioria dos lojistas hoje? Tá? E claro que lojas que estão mais maduras já estão mais, né, adeptas a isso, mas os middles ali, até os pequenos ainda não. Ainda tem muito medo do quê? Cara, eu vou perder a humanização. Né? Putz, é um bot que tá falando comigo. Quando, na verdade, esse trauma, cara, da ideia de pensar que é bot, é porque, cara, a gente tá pensando, tem muita gente ainda que pensa que é aqueles bots de 2015. Oi, você tá legal. E aqueles botzinhos que você montava, que assim, a primeira mensagem é essa, se ele responder isso e isso, você faz isso. Aqui. Cara, não é assim mais, esquece. Isso aí não existe mais.
Agora, você realmente consegue treinar uma inteligência artificial com o tom da sua voz e com tudo aquilo que ela pode ou não responder para o cliente. Seja, É um ser humano. Cara, assim, não tem distinção se você tá falando com um ser humano ou não. é absurdo. É absurdo. Você consegue cara. colocar até os guarda-reios ali para que Você consegue. ela não fuja da sua política, por exemplo, de atendimento. Consegue. Ó, aqui, por exemplo, outro dado. 95% das empresas brasileiras já estão no WhatsApp. Isso aqui é um estudo que eu trouxe aqui também. 782 milhões de mensagens e 42 milhões de conversas. Cara, estamos falando de um ecossistema de empresas que atuam com WhatsApp muito grande, né? E aí, cara, quando a gente começa a falar assim, legal, Rafa, tá, como que eu automatizo então meus processos? Como que eu faço tudo isso? É a grande pergunta. Aí aliás. é a grande pergunta, justamente. É uma das perguntas que, quando a gente fala em automatização de atendimento, né? As pessoas ficam se perguntando por onde eu começo, cara, né? Qual que é o melhor caminho para começar? Eu tenho ali um grupo de 4 ou 5 vendedores, quero escalar, quero conseguir trazer mais uma vertente de venda para esses caras, ou seja, esses caras eles estão atuando como farmer, né? Ao mesmo tempo eles estão organizando a venda e ao mesmo tempo eles estão fazendo o ativo dessa venda, né? Como que eu consigo otimizar isso aí usando IA, cara? Cara, assim, a primeira coisa é você entender quais são os seus gargalos de atendimento. Seja do lado de venda, seja do lado de saque. Eu acho que um dos maiores gargalos hoje de atendimento, eu acho que atender, todo mundo atende. Eu não vejo as pessoas fazendo pós-vendas. É que aí a gente tá falando de vendas, então. Vamos separar aqui, porque você tem o saque e você tem a venda, beleza? Certo. Quando a gente fala de saque, por exemplo, cara, concorda comigo que 60%, em média, e tem um estudo aqui também que eu trouxe, 60% em média das dúvidas são todas automatizáveis? O que compõe 60%? O que compõe 60% das dúvidas? E aí você que é lojista, você vai saber do que eu tô falando também. O que as pessoas normalmente perguntam quando elas entram, ó? Dúvidas frequentes, por exemplo, horário de funcionamento, quais formas de pagamento, prazo de entrega, política de troca. Outra coisa, putz, você pode me enviar um catálogo? Quero saber do catálogo, quero ver produto. Outra coisa, rastreio de pedido. Putz, quero saber onde meu pedido tá. Tem aqui o código de rastreamento, onde que ele tá. Outra coisa aqui, putz, você tem a nota fiscal? Um comprovante de pagamento? Recuperação de carrinho abandonado, com mensagem personalizada. Também é utilizado no WhatsApp fazer isso. Agendar visita, ou reunião, demonstração, se você vende serviço, alguma coisa nesse sentido. E fazer pós-venda, que foi o que você acabou de falar ali. E um outro ponto que é o quê? Qualificar lead. Isso tudo aqui, cara, são exemplos práticos do que você consegue automatizar com IA. Com IA e WhatsApp. Exatamente, com IA e WhatsApp. Aí, por exemplo, aqui, ó, outras coisas. O que realmente precisa de um ser humano? Você não vai colocar, por exemplo, uma IA para ficar ouvindo reclamação do seu cliente. Reclamação, cara, ela quer alguém realmente ouvindo para ter certeza que isso chegou em alguém e que alguma medida vai ser tomada. Então, reclamações, cara, quando a IA, e isso que é bacana, quando a IA identifica que algum assunto como esse, você pode transferir para um ser humano. Então, reclamação é o tipo de coisa que você não transferiria para uma IA, beleza? Beleza. Outra coisa, negociação de valores e condições especiais que, cara, ninguém consegue, coisa fora de prateleira. Aí tem que entrar um humano na jogada também. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, cliente VIP, com histórico de relacionamento longo. Se ele tem um histórico de relacionamento longo e ele é um cliente VIP, ele quer ter contato com um ser humano. Fato. Aí ali é o relacionamento de fato. Aí a IA não vai fazer isso pra você, entendeu? Outra coisa aqui, ó, dúvidas muito específicas. Cara, o cara tem uma dúvida que não tá no guardrail não tá no aprendizado da IA, tá fora do escopo. Aí legal, aí isso tem que ser um ser humano também. E situações que envolvem, por exemplo, julgamento humano, vai. Por exemplo, vale a exceção que só um ser humano pode fazer? Então, sei lá, alguma coisa que precisa ser avaliada, né? Uma roupa, um look, como a gente coloca, putz, uma interação. Você consegue fazer com que, por exemplo, vamos usar um exemplo de moda aqui. Você consegue colocar uma IA para avaliar um look que a sua cliente pedir? Consegue. Fala. Mas a IA, cara, de verdade, ela sempre vai direcionar pro lado que a pessoa quer. Sempre tendencia para isso. Um ser humano avalia de maneira diferente. Então, situações como essa, faz sentido também ser um ser humano. E qualquer conversa
onde o cliente pede explicitamente falar com uma pessoa. Então eu tô aqui no WhatsApp, cara, eu quero falar com alguém de fato. Com ferramentas de mensageria, você consegue ter essa distinção. Tanto na análise de sentimento do cliente e temas, para a própria IA direcionar isso para um ser humano, e a gente tem ferramentas, inclusive, aqui que a gente utiliza que faz isso, como se ela mesmo pedir. Então eu tô conversando com alguma inteligência artificial aqui, eu falo, cara, você pode transferir para um humano? Se ela já se ligou, né? Ou se você mesmo na sua IA, você pediu para ela falar que ela é uma IA, e aí transfere para o humano, cara. E aí fica esse bate-bola, entendeu? Ô, Rafa, e como boa prática, você recomenda que o pessoal comece ali com a identificação realmente da IA, dando a entender pro usuário que ele está no primeiro atendimento com a IA? Não, cara. Ou você acha que vai seguindo o fluxo da conversa e dependendo dessa dúvida específica, a IA entende que ela não vai conseguir ajudar e ela repassa esse atendimento? Não, aí depende, são duas perguntas, né? Por exemplo, se vale a pena identificar que é uma IA ou não. Cara, depende. É uma dúvida que todo mundo me pergunta muito isso aí. Depende muito. Se faz sentido pro seu negócio, você quer que as pessoas saibam que é uma IA logo de cara, beleza. Agora, por exemplo, na agência, aqui na consultoria, eu tenho uma vendedora que é uma IA que, cara, assim, ninguém desconfia que é uma IA. Você vai lá, conversa com ela responde normalmente. Tanto é que teve até uma cliente que fechou comigo, que falou assim, Rafa, depois manda lembrança pra Rafa, que é o nome. E a Rafa, ela não vai participar da reunião? Aí eu falei, não vai, ela é um IA. E ela ficava, e depois eu vi o histórico das conversas, ela ficava conversando. Pô, você sabe se o Rafael já viu minha proposta? Você sabe se ele já viu o meu e-mail? E assim, depois que as pessoas ficam sabendo, que aí até, né, fica muda até chocada. o comportamento delas. Mas não necessariamente vai fazer alguma diferença, assim, na minha visão, se você falar que é IA ou não, né? O máximo que pode acontecer é, de repente, você ter algum grupo de pessoas que realmente, cara, não gostam de falar, por algum motivo. A questão toda é, a IA, ela consegue resolver todos esses problemas, cara. 60% do que você, falando de saque principalmente, resolveria, ela faz. O lance do rastreamento, por exemplo. Cara, se ela tá conectada na sua plataforma de e-commerce, ou na sua transportadora, via API, mandou o código de rastreamento, ela vai lá e pega. Putz, quero saber o status do meu pedido. Eu tenho agentes aqui que estão conectados via servidor MCP na VTEX. Se você me der qualquer ID de pedido, ele vai lá, acessa as ferramentas corretas e traz a informação do que está no pedido. Então, assim, não tem nada, cara, que você não consiga automatizar. Cara, eu falo que o WhatsApp, ele se tornou tão importante na nossa jornada que essa semana eu tive a experiência de comprar um veículo pelo WhatsApp. É mesmo? Pelo WhatsApp. Existe uma agência online, né, que chama Kavak. De conheço. Carros, né? E aí você escolhe o carro no site, né? Você entende ali as particularidades do carro, se ele tem risco, se ele não tem risco, qual que é a quilometragem, né? E aí depois você pode visitar o carro, então você visita o carro, se você gostar, a parte de vendas, né? Obviamente fica uma IA ali ela fica te mandando, tipo, como se fosse uma newsletter ali, falando, olha, o carro que você escolheu ainda tá pronto para você. E quando você chega na parte de venda, ela te direciona para um vendedor. E todo o processo de venda é via WhatsApp. Envio do documento, envio do termo de compra do veículo, envio você faz o pagamento lá e manda os comprovantes. Então, hoje, eu tive essa experiência de usar o WhatsApp para comprar o veículo, cara. Caramba. Praticamente todo online. Eu não fui ver o carro. Eu comprei por foto. E esse site, ele também até avalia, né? Se você quiser na troca, ele já faz a avaliação. Mas o interessante é que quase todo o processo foi online, cara. Caramba, cara. Eu não falei com ninguém via telefone. Todo o processo foi via WhatsApp, cara. Eu vi o carro, tava com boa quilometragem, não tinha nenhum tipo de avaria no carro, não tinha de risco, né? Cara, e foi todo o processo foi assim. Olha o quanto que se tornou importante. Onde você imaginaria comprar um veículo... 100% online. 100% online, cara. Caramba, cara. Via WhatsApp. No processo de vendas, por exemplo, e assim, a gente tá falando aqui, né? Aí deve ter vendedor de loja física, vendedor de e-commerce, deve estar desesperado. Não, pô, mas vai tirar meu emprego. Cara, a gente já falou disso no episódio passado. E outra, você não precisa necessariamente colocar a IA para substituir o seu vendedor.
Não é isso. Mas a IA, ela pode, inclusive, ser usada como ferramenta por esse vendedor para qualificar melhor o lead, para fazer follow-ups automatizados. Ele pode manter o follow-up pessoal, né? Se ele tem uma lista desses clientes VIPs, que foi o que a gente falou aqui. Exatamente. Mas para esse outro grupo, que é mais massivo, putz, pode ter uma automaçãozinha ali para dentro da janela, né, de conversa com o WhatsApp ou via template, você mandar para esses caras e aí inicia uma conversa, entendeu? Quando você faz uma campanha, por exemplo, cara, campanha de mensagem, ela vem bastante lead desqualificado. Isso é normal. Então, imagina, se você, vendedor, tiver que ficar, e você tiver fazendo uma campanha forte, descendo muito lead, você tiver que ficar qualificando todos eles na mão. Cara, esquece, você não vai conseguir. Você vai deixar de atender quem realmente tem potencial de compra. Então, o que a IA consegue fazer? Ela consegue automatizar esse processo. Ela qualifica o lead para você, ela vê se o lead realmente é potencial, se ele se interessou pelo produto de fato, se ele tem grana para pagar. Cara, a partir desse momento, cara, você assume a conversa com esse cliente, o cliente não vai nem perceber. Foi o que aconteceu. O cliente não vai nem perceber. Foi o que aconteceu. E é legal o sistema dos caras, que você reserva o carro. Você faz uma reserva do carro. Então eu gostei, eu tô vendo um anúncio, eu gostei, eu posso reservar. Você paga R$200 e você reserva. Aquele carro fica reservado para você por 72 horas. E aí já começa a conexão. Porque a IA começa a mandar coisa do carro para você. Uhum. Olha, o carro que você reservou é um carro muito bom. Olha, esse carro tem essa particularidade, tem isso. E daqui a pouco você tá engajando com ela ali. Quando chega no nível de cara, sua reserva vai durar 72 horas. Vamos seguir com a compra? Ele já te dá a urgência. Ele te dá o gatilho de urgência, aí entra o humano. Você vê, ele fez todo o processo. Imagina se fosse um humano que tivesse que fazer isso. Com quantas pessoas ele ia conseguir fazer? Com pouquíssimas, cara. Bom, eu espero que tenha sido humano. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Aparentemente o Alan existe. Mas, falando de vendas, o que você vai precisar mapear para conseguir automatizar esse processo, seja para você automatizar 100% sua venda, seja para você colocá-la no processo do vendedor, é entender quais são as dúvidas que as pessoas chegam no começo. Um FAQ ali. Um FAQzinho. De 5 a 10 perguntinhas que as pessoas podem fazer. A IA vai ter todo o direcionamento do que acontece ali. Quando a gente fala de vendas, cara, sei lá, você vai comprar um tênis. Cara, normalmente a pessoa já chega ou ela manda uma foto de referência, ela fala, pô, você tem o modelo tal? Ela já pergunta pelo modelo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de sneakers, que a gente tem cliente de sneaker aqui, a pessoa muitas vezes já vem qualificada e sabendo qual produto ela quer. Dificilmente ela manda uma mensagem assim, falando, pô, qual é o produto que você tem aí? Não, cara, ela já chega muitas vezes aquele negócio. Ou então, por exemplo, tênis de treino. A pessoa pode chegar e fazer a seguinte pergunta, cara, quais os tênis de CrossFit que você tem hoje aí? Aí a IA, entendendo a necessidade, ela precisa saber, putz, beleza, tênis de CrossFit eu tenho um monte, mas pra que o cara precisa disso? Putz, legal, eu tenho esses aqui, mas o que você precisa nesse tênis? O que você busca nesse tênis? É pra fazer mais LPO, mais pra corrida, é um tênis mais generalista? Com base nessas perguntinhas, ela consegue... E aí você vai ter um banquinho de dados lá com o seu catálogo, ela vai conseguir buscar isso tudo e apresentar pro cara. Falar, eu tenho esse, eu tenho esse. Você gostou de algum? E ela vai fazendo essa curadoria pro cara. Quando se interessar... E aí chegar no momento de pagar, se quiser automatizar 100%, conecta um meio de pagamento aqui, via API ela gera o link, manda pro cara, pagou, enviou pra logística, já era. Agora, se não for um humano, fala, putz, gostei desse daqui. Pô, show de bola. Vamos então seguir aqui com a negociação. Aí ela pode avisar que vai transferir para um humano, ou pode ser, cara, transparente. Ela nem vê. O vendedor só recebe uma notificação lá do outro lado, assume a conversa, como se fosse a IA ainda conversando, e termina, cara. Entendeu? Então, você precisa saber qual que vai ser o processo, né? Então, você tem as perguntas, quais são os processos, entender em que momento que esse cara tá, se esse cara já tá perto da compra, se ele já... Cara, eu quero esse produto aqui, ó. Quanto que é? Putz, consegue parcelar? Esse cara tá perto da compra. Então, tem que entender esses pormenores pra IA conseguir fazer todo esse trabalho pra você, cara. Ô, Rafa, hoje... Para começar, qual IA você acredita que atende melhor a necessidade? Seja ela para um suporte de atendimento ali, ou seja um suporte de vendas? Não tem resposta para isso. Porque tem IA para tudo. Tem IA para tudo. Tem IAs que são melhores para vídeo, tem IAs que são melhores para texto.
o segredo todo, no final das contas, é como que você treina ela. Como que você treina ela. Independente da IA. Independente da IA. Como que você treina ela. Obviamente, cara, eu vejo muito bons resultados com prompts até mais simplificados em modelos como Claude, por exemplo, e como Gemini. OpenAI tem modelos bons, mas, por exemplo, assim, se você pegar um modelo top desses três, todos os três vão ser muito bons. Agora, se você pegar um modelo mais baratinho deles, por exemplo, cara, talvez a OpenAI vai começar a tropeçar mais do que o modelo mais barato, que é o Raico do Claude, por exemplo. Entendeu? Então, vai depender ali de custo-benefício, quanto que vai custar cada um, se isso já vai estar embutido na sua ferramenta de atendimento, entendeu? Mas eu recomendaria a galera olhar bastante para Claude, para Gemini e também para alguns modelos da OpenAI, cara. São mais... O modelo da OpenAI é mais generalista, mais né? generalista, atende uma gama grande. Agora, os modelos da Anthropic, cara, que é o Claude, o Sonnet, o Opus, o Sonnet, isso é louco. É bizarro. Até onde ele pode chegar. É bizarro. Tanto é que os agentes que eu tô usando agora são todos baseados em cloud, cara. Todos baseados no Claudio. Todos no Claudinho. Grande eu Claudinho. aposentei Gemini nos meus agentes e OpenAI. Só Claudinho. Eu ainda tô no Gemini. Ainda tô na fase do Gemini. Tá no Gemini ainda? Mas eu já migrei. É bom, cara. Mas eu já migrei. Gemini é bom. Eu estava no famoso GPT e agora eu comecei ali por conta da agência do nosso pacote do Google, né? Eu falei, eu vou usar mais o Gemini. Usando mais. Eu achei que ele é mais coerente em algumas coisas, que ele... quando você tem um prompt melhor detalhado para ele é mais efetivo, na minha opinião. Eu não sei se eu tô viajando. Às vezes é que, então, qual que é a diferença? É que tem que ver quais os modelos que você estava usando, né? Entre um e outro. Lá no que você usa da Sanders, ele vem com o novo agora, que é o 3.1 Pro, como padrão. Aí é o mais top. Aí tem que ver qual é o modelo que você estava usando no ChatGPT. Como teve uma atualização recente agora, acho que foi pro 5.4, talvez você devia estar usando um modelo mais antigo, que aí é mais burrinho, entendeu? Então tem essa, velho. Tem que ver o modelo que você tá usando. Eu vou te falar que essa questão de estudar inteligência artificial tá igual estudar para medicina, cara. Não tá? Assim, tá. A cada semana sai um artigo novo de uma doença nova e você não sabe mais como a gente vai combater todas essas doenças, né? Exatamente. Um ponto legal, quando a gente fala dessa migração, né, de atendimento, a gente chama de handoff, entre IA e humano, por exemplo, não adianta também, a IA faz todo aquele primeiro atendimento, e aí só o humano só recebe um alerta, falando, tem uma mensagem nova para você. Não, cara, tem que ter um contexto. Assim como quando você vai falar de um agente para outro, agente de IA para outro, você precisa migrar o contexto da conversa de um agente para o que o outro saiba do que a gente vai conversar e continue, né, a sessão ali que você está seguindo. Quando você vai transitar um atendimento entre um humano e um IA, é a mesma coisa. Você tem que ter, quando a IA faz todo aquele processo, a IA tem que gerar para você todo o contexto do que foi falado, incluindo o tom de voz do cliente, análise de sentimento, para saber se esse cara tá puto, se ele não tá puto, se ele tá contente, se ele não tá contente. Um resuminho do que foi falado, com bullets ali mesmo, né? Quem que é esse cara, o que ele tá precisando, de repente um histórico ali dele. Então, tudo isso é o que vai fazer a diferença para o humano, na hora que ele for assumir a conversa ali, parecer que foi fluido. Não parecer que, tipo, ele tá... E perguntar as informações tudo de novo pro cara, né? Porque senão não vai adiantar. O cara já respondeu tudo pra IA. E aí, se você não tem esse processo, o vendedor vai chegar boiando, vai querer rolar a conversa rapidão ali, não vai pegar tudo. E aí ele vai meio que fazer as mesmas perguntas. Aí não rola. Que eu acho que é questão de tempo, né? A gente tá falando em um ano hoje, ainda é necessário, em alguns pontos, eles assumir a conversa, seja ela para um suporte, seja ela para uma venda. Exato. Né? Mas num futuro muito próximo, acredito que isso também seja sanado pela IA, né? Que ela vai conseguir vender e aí fica a dúvida, né? Vai tirar a vaga do vendedor, você acha? Não, ela já consegue vender, velho. Ela já consegue.
Você já acredita que hoje Não, imagina. alguns vendedores já não conseguem nem competir com ela. Não, depende, né? É que tudo depende. Por exemplo, tá? Tudo depende do que você vai vender. Você vai vender uma caneca, aí você consegue automatizar a venda dessa caneca de ponta a ponta. Agora, cara, você vai vender um projeto de R$1 milhão, você não vai concluir o atendimento com IA, entendeu? Um projeto ou um carro, por exemplo, é que nem dá mais pra usar o carro como exemplo, porque você já tá dando um exemplo aqui de que praticamente a jornada inteira foi lá. Mas veja, ainda assim entrou um humano. Não, sim, teve um momento. Ainda assim... Que eu espero que seja, tá? Eu vejo você falar, agora eu não tinha pensado nisso, agora eu tô duvidando. Pode ser que seja, mas vamos supor que seja, então. Ainda assim, um carro, cara, é um produto muito difícil de você comprar 100% automatizado. E usado, hein? Usado. Não foi um carro novo, hein, cara? É muito difícil, porque, cara, você quer conversar com alguém, você quer ver o vendedor, você quer que o vendedor conte história, entendeu? Então, tem essas diferenciações. Agora, produtos mais simples, cara, esquece. O que eu mais gostei dessa experiência é de não ver o vendedor contando história. Pois é. Eu tinha um relatório do que o carro tinha, do que eu já sabia o que eu precisava do carro, eu sabia até quanto eu precisava gastar. Então, fui lá, setei por quilometragem. Eu quero um carro no máximo com 35 mil quilômetros. No máximo. Bom, o carro. Agora eu setei a quilometragem, agora eu quero setar o preço. Setei o preço. Posso pagar no máximo até X valor. Já me deu 4 ou 5 carros com essa referência. Essa cor eu não gostei, essa cor eu não gostei, esse aqui tem um pouco mais de detalhe. Esse aqui é este. Vou reservar. Aí reservou. E tudo automatizado, cara. Tudo porque você sabe que o carro tem um laudo cautelar hoje em dia. Isso facilita muito. Com um laudo cautelar, você tem como se fosse um histórico do carro total, né? E até mesmo se em algum momento ele tem tentado burlar a quilometragem dele, por exemplo, né? Então, cara, não tinha história de vendedor. Ou seja, as mensagens que eu recebi, uma mensagem automática, a IA tentando me levar pro próximo ponto, que era fechar o carro, você já reservou. Quando eu falei que eu tô pronto para comprar, é isso aqui, eu vou comprar. Como é que eu faço para pagar? Aí assumiu o vendedor. Ele entrou nesse momento. Entrou nesse momento. Porque aí ele mandou... inclusive mandou cópia do documento para mim já cotar o seguro. Tô te mandando a cópia do documento para você já cotar o seguro. Vou te mandar um contrato de compra. Automatizou tudo. Ou seja, a melhor parte de tudo isso realmente não foi ter falado com o vendedor. Sabe o que isso causa? Isso causa um aumento na sua taxa de conversão de vendas, cara. Porque você tira aquela fricção do início da conversa, que é, esperar o cara te responder, tirar todas as dúvidas, o cara ir atrás da informação. Você tira tudo isso. Você vê, foi tudo no seu tempo. Exato. Fez na hora que você quis, Exato. no tempo que você precisava. Você não precisou mandar uma mensagem, esperar o cara ver a mensagem pra te devolver. Que a gente que quer comprar alguma coisa nova, especialmente um carro, a gente tá na ansiedade, né? Não tava muito na ansiedade, não. É pra Amanda, imagina. Não, então esquece. Eu não tava muito ansioso, não. Mas ela tava te infernizando. E esse, cara, é um momento que você não pode perder time. Porque na ansiedade, você vai estar cotando com um, mas você tá cotando com o outro também. No final, você vai fechar com quem te der a melhor condição de pagamento e em quem você confiar mais. Quem for mais efetivo no atendimento. Entendeu? No final é isso. Só que veja, nesse caso, você ainda chegou numa etapa que o vendedor precisou te ajudar. Sim. Agora, eu precisaria falar com alguém pra comprar uma caneca? Eu não precisaria, velho. De fato, não. Entendeu? Se você tiver boas informações sobre essa caneca, como eu tinha boas informações sobre o carro, raramente você ia precisar falar com alguém. Exatamente, cara. Pra comprar um celular, eu não preciso. Obviamente, eu como um bom árabe que sou, todo mundo sabe que eu sou árabe, né? Claro que é. Você tá Seu nome é árabe, inclusive. Né? Lógico que é. Khaled Haddad. Quer que fala de novo? Não é necessário falar isso em público, né? Não é necessário. É que nem aquele besouro suco, não pode falar 3 vezes. Pode falar 3 vezes. Eu tava barganhando, consegue baixar mais uma coisa aqui, ó, a gente tá nessa, eu vou pagar dessa forma. Aí, cara, você tem aquela quedinha de braço que é natural da venda, né? Quem tá vendendo falar que não, e quem tá comprando querer um sim. Mas ó que interessante, quando você joga isso pra uma inteligência artificial,
e o ser humano sabe, né, que ele tá conversando com inteligência artificial, você, inclusive, tira um pouco dessa fricção do cara ficar pedindo desconto. Porque, cara, a partir do momento que você sabe que é um robô que tá ali do outro lado, é um sistema. O sistema, ele tem o teto. Tem a lógica dele. É a lógica dele. Cara, ele não vai passar daquilo, é um sistema, não tem o que fazer. Quando é um ser humano, você consegue chegar no cara, mano, dá um jeitinho aí. Consegui R$200 ainda. Pelo amor de Deus. Cara, se eu der mais na entrada aqui... Consegui R$200 e IPVA. Aí, ó, tá vendo? Você chorou. Pra caramba. Entendeu? Se fosse o Mia, ela simplesmente ia falar pra você, pô, infelizmente eu não consigo, então, não graças dá. a Deus o Alan não é. Eu acho que o Alan não é. Essa é a prova que o Alan é um ser humano, entendeu? Então, cara, você tem isso. E olha só que interessante, a gente falou agora há pouco do aumento de taxa de conversão. Quando a gente fala de um e-commerce tradicional para uma venda no WhatsApp, a gente tem um aumento de até 6 vezes, cara, na taxa de conversão. Se estamos falando que a taxa de conversão Brasil gira em torno de 1%, 1,5%, estamos falando de, no mínimo, 6% de taxa de conversão. 6% de taxa de conversão. É muito grande. Isso se a gente tirar a média Brasil, beleza? De e-commerce. Falando aí de 6 vezes e pouco. É isso, cara. Imagina, qual loja que alguém tem aqui que tem 6% de taxa de conversão? Você que é lojista aí, você já fez a conta de taxa de conversão do seu e-commerce? Pega a quantidade de mensagens que você recebe por dia, pega a quantidade de vendas que você faz, pega as vendas, divide pelo número de mensagens e multiplica por 100. Você vai ter a taxa de conversão. Eu tenho certeza que é maior do que a taxa de conversão do seu e-commerce. Em média, a taxa de conversão nível Brasil é de 1 a 1,5%. De 1 a 1,5%. Estamos falando de um WhatsApp 6 vezes mais do que isso no estudo. Bem estruturado, com um bom atendimento, seja ele Exatamente. Com IA ou com humano, depende do quanto você quer escalar. Exatamente. É um dos melhores caminhos de venda. Exato. Aí a gente pensa assim, pô, mas... Que aí a gente volta naquele lance da humanização, né? Pô, mas aí não sei se vai... Estamos falando aqui, ó, de grandes marcas. Dudalina, acho que muita gente aí deve conhecer. E John John, muita gente conhece também. De fato. Eles aplicaram sistemas de inteligência artificial no processo de atendimento e venda via WhatsApp. Vamos lá. Dudalina, John John, tinha 2% de taxa de conversão pelo WhatsApp, foi para 26%. Absurdo. Dudalina, foi de produtividade, absurdo, né? Aqui estamos falando de produtividade da Dudalina. Foi de 30%, foi de 5%, e cresceu ali de 30% a 40%. Satisfação do cliente cresceu 200% em um ano. 47% dos clientes não seriam atendidos sem a IA. Cara, 47%. Absurdo. Aí você que é lojista, você já pegou o WhatsApp do seu vendedor e viu quantos clientes ficam no vácuo? Ou quantos clientes não compram porque demorou, cara, pra fazer aquele atendimento e o cara já tinha comprado em outra loja? Ou o cara perdeu o tesão, desanimou? Lembra que a gente acabou de falar, o cara tá empolgado pra fazer a compra? Tem que aproveitar esse momento pra fomentar lá com o cara. O que você acha que irrita mais? Falta de atendimento ali, a demora no atendimento ou a falta de personalização? Duas coisas. Falta de atendimento e... Como que eu posso falar? E parece que é descaso, sabe? Falta de atenção. Falta de atenção. Demora e falta de atenção. Cara, me dá atenção quando eu estiver falando com você, velho. Eu quero comprar. Não tô fazendo um favor. A gente já contou esse case aqui, mas teve, cara, camisa, uma loja que eu adoro, do Brás, velho. Eu adoro as camisas, melhor que dessas marcas aí. Com certeza tem. Cara, com certeza. Encontrei o WhatsApp dos caras. Os caras só vendiam por atacado. Encontrei o WhatsApp dos caras. Eu falei, me fala qual que é o mínimo que tem que comprar, que eu vou comprar um monte. Me demoraram 2 dias pra me responder. Quando responderam, falou, não, são essas aí. Eu falei, tá, eu tenho essa aqui, eu mandei uma foto. Não, os modelos estão todos lá no Instagram. Cara, não vai vender. Aí eu falei, putz, valeu, mano. O cara não conseguiu sofrer uma venda. Não conseguiu, é um acidente. Sofreu uma venda, é um acidente. Entendeu? Não conseguiu. Então, cara, assim... Estamos falando de grandes marcas aqui, entendeu? Estamos falando de marcas que colocaram isso lá dentro, fizeram direito, porque elas conseguiram manter a identidade da marca. A gente fala de Dudalina, John John, eles têm uma identidade. Eles conseguiram manter isso com a inteligência artificial, foi treinado para isso, e o resultado foi esse, cara. Aí você vai falar para mim
que, putz, não, tenho medo de perder a personalização, e aí vai prejudicar minha marca, vai perder vendas. Você tem medo de vender mais. Então você tem medo de vender mais, cara. Exato. Porque assim, Dudalina e John John não tiveram esse medo, entendeu? De fato. E o resultado foi esse crescimento aqui, cara. Subir de 2% para 26%, 20 e poucos por cento. Absurdo, cara. De taxa de conversão. Estamos falando de taxa de conversão, Khaled. Imagina de 100 pessoas que te mandam mensagem, você conseguir vender para 20. Um sonho. É o sonho americano. Ou brasileiro. Pois é. Ou No de e-commerce, vendas. cada 100 pessoas que você põe no seu site, Uma compra. média, hein? Isso É. quando tá legal. Isso quando tá bom. É isso, fofo. Muito bom. Gostei. Gostou? Gostei. Boa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Manda para aquele seu amigo que precisa melhorar aí o atendimento no WhatsApp, né? As vendas, precisa aumentar as vendas. Ele precisa saber que o WhatsApp por si só não faz milagre, tem que ter um atendimento positivo. E se colocar a inteligência artificial, você consegue aumentar a escala desse atendimento e da sua venda. Curte, compartilha, deixa seu comentário aí. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu! Bora.